Bem, pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco das brincadeiras que eu tenho feito, tanto para demonstrações, mas assim como provas de conceito para clientes, né, para fora do país. Bem, a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco sobre Docker, Linux e SOS. Né? E o que é esse SOS? É o SQL Operations Studio, a nova ferramenta da Microsoft de interoperabilidade para gerenciamento de bancos de dados, tá? Tanto quanto o Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse e os próximos da família de Azure, mais SQL Server com certeza. Então, na verdade, é uma ferramenta, tá, que foi lançada 2 semanas atrás, basicamente. Então, acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada nessas ferramentas, nesse novo ecossistema, assim, se adaptar à metodologia ágil, né, de software que está totalmente ligada a Docker, né. Então, para vocês que não sabem Docker, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada em dockerização, em containerização, na verdade, né. E aí, uma das vertentes de containerização, você tem o Docker, que é um dos mais famosos, né. Então, na verdade, dockerizar ou containerizar, né, e isso é uma palavra portuguesada, o que a gente está fazendo, na verdade, é, em vez de trabalhar em virtualização, onde eu tenho que ter um host, né, físico, teoricamente, e aí eu preciso ter recursos disponíveis para isso, a partir disso eu preciso realmente instalar um sistema operacional e daí instalar as minhas aplicações, pensa no Docker mais como um propósito específico. Então, pensa quando eu falo em containerizar, em teoricamente pegar um pedaço de alguma coisa que eu quero e containerizar aquilo numa unidade aonde eu sei que, independente de onde eu fizer o deployment, isso vai funcionar. Né? Isso funciona muito bem para aplicação, porque às vezes isso é justamente para sanar um dos processos mais dolorosos da metodologia ágil, quando eu vou fazer deployment de aplicação em desenvolvimento, QA e produção, por exemplo. Eu tenho uns bits diferentes, eu não consigo fazer deployment por vários erros. E o Docker endereça um desses problemas. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo é pegando a instalação do SQL Server no Linux e dockerizando isso. Então, eu crio uma Docker image. Então, a partir dessa imagem de Docker, eu posso subir quantos SQL Servers e quantos Dockers eu conseguir. Tá? Só para a gente ter uma ideia, vamos dar uma olhada aqui. Eu estou no Linux, né? Na verdade, eu estou no Mac. Então, como que eu faço para ter acesso a isso? Então, a primeira coisa é instalar o Docker. Então, uma hora que eu tenho um Docker instalado, ele vai aparecer aqui no meu painel de gerenciamento do Mac que o Docker está rodando, né? Então, eu posso vir aqui em preferências e eu acabo fazendo a coisa mais legal da configuração, acaba sendo muito rápida, é exatamente setar a quantidade de CPUs que o Docker vai poder utilizar para virtualizar, tá? Que é um tipo de virtualização, e a quantidade de memória disponível. Então, aqui eu estou dando de 16 GB que eu tenho, estou dando 3.5 e duas CPUs, tá? Beleza, pessoal. Então, uma vez que eu setei aqui o Docker, o que a gente consegue ver? Bem, eu falei para vocês das imagens, então eu tenho as imagens, certo? Legal. Então, como que eu faço para ver essas imagens? Então, se eu vier aqui no hub.docker.com, e aí eu faço o meu cadastro para poder ter o meu repositório, enfim, eu simplesmente, olha só, eu tenho uma short description que fala, olha, para o SQL Server Linux, é a imagem oficial do SQL Server no Docker, tá? E tem mais de 1 milhão de push, de pull, tá? O que é muito legal. Então, se eu vier com esse comando e fizer um Docker pull, na verdade, então se eu copiar esse comando aqui, e uma vez que o Docker esteja instalado e eu fizer um Docker pull aqui, então eu vou copiar esse cara dentro do Bash, tá? O que ele vai fazer, na verdade, é puxar essa imagem para dentro de um repositório local, para que eu possa trabalhar com ela depois. Né? Então, só para a gente dar uma olhada aqui, olha só que interessante. Se eu vier em Docker e colocar images, eu consigo ver as imagens que eu puxei para o meu repositório. Então, eu tenho a imagem lá do SQL Server Linux com a tag latest. Eu tenho diversos tipos de tags, tá? Nesse caso, eu estou pegando a última, válida e já testada. Né? E eu tenho aqui o Cloudera Quick Start. Então, a gente vai focar aqui no SQL Server Linux. Né? Então, eu tenho um outro comando de Docker, que é Docker PS. Então, se eu colocar aqui Docker PS, que eu consigo ver se tem alguma coisa rodando nesse momento. Qual o status, qual o comando, qual o ID da imagem, qual é o nome, qual é a porta. Tá? Então, nesse caso, como que eu faço para criar um Docker Container? Deixa eu mostrar para vocês o quanto você faz. Então, deixa eu só copiar aqui o comando, para não ter que digitar. Então, olha só o que eu estou passando. Eu estou passando um comando do Docker, que é Docker Run. Eu estou aceitando aqui a instalação. Estou passando a minha password. Estou especificando que o listener vai ser na porta 1433.
E estou especificando a minha imagem, lembra lá? A imagem Microsoft SQL Server Linux Latest. Então, quando eu clicar OK, pessoal, eu já tenho um Docker rodando. Né? Então, foi menos do que 2 segundos, certo? Então, como que eu consigo ver isso? Se eu vier agora em Docker PS, antigamente isso estava em branco, eu consigo ver que agora tem um Container ID, e aqui eu vou salvar esse Container ID, tá? Só para mostrar para vocês o que eu vou fazer com ele depois. Bem, agora que eu tenho um Container ID, eu tenho as informações de quanto tempo, qual o uptime, qual é a porta e qual o nome. Na verdade, esse nome aqui, pessoal, como eu não especifiquei nenhum nome, o que o Docker vai fazer, ele vai gerar random number, names, né? Então vai ser o Gracious Clark, mas eu posso usar outro tipo de número. É interessante que vocês guardem sempre o Docker, o Container ID daquele momento, que quando eu gerei um Docker, uma imagem Docker, eu gero um ID, tá? Então, quando eu gero o ID, eu preciso dele às vezes para fazer certos tipos de coisa. A gente vai precisar desse cara, tá? Então, só para a gente aprimorar um pouco mais esses comandos, então eu posso vir aqui em Docker Info, por exemplo, e ver informações do meu Docker, tá? E aí realmente da minha instância Docker. Então, quantos containers eu tenho, quantos estão pausados, quantas imagens, qual é a versão, quais são os plugins, se eu tenho isso configurado, uma bridge entre o meu sistema operacional, realmente o meu host e o meu Docker. Então, imagina que o Docker é totalmente isolado, tá? Mas eu posso tirar o isolamento dele plugando, fazendo uma bridge entre eles, qual a arquitetura, quanto de memória e CPU eu enderecei para ele, qual o tipo do meu sistema operacional e por aí. Tá? Eu vou dar um clear aqui para mostrar para vocês que eu tenho Docker também e eu posso levar um pouco mais essas informações com Docker Info. Mas quando eu puxo Docker Info, na verdade, Docker Info foi como eu mostrei para vocês, o Docker Inspect, o que ele vai pedir? Olha, ele precisa do name ou ID. Então, lembra lá que eu falei para vocês de capturar qual é o container hash ou a imagem? Então, era aquela imagem que eu vou passar. Então agora eu consigo ver as informações da imagem de Docker que eu criei. Então olha só que interessante. Eu tenho aqui um JSON, um modelo JSON, tá? Onde eu tenho diversas informações do Docker. Então onde ele está alocado, qual a data de criação, qual o estado dessa máquina, qual a imagem. Isso aqui é interessante saber, então qual o hostname path, onde ele está alocado, quantas vezes foi reiniciado, qual é o tipo de plataforma, qual é o network mode, qual é a porta, quais são os bindings, enfim, eu tenho todas as informações referentes àquela Docker image, né, que eu estou usando o Docker Inspect para fazer isso para mim. Legal, uma vez que eu tenho isso rodando, o que eu posso fazer é, deixa eu abrir uma aba nova aqui para vocês para mostrar uma coisa. Eu posso simplesmente utilizar um Docker Stats, e é legal, porque ele acaba abrindo para mim um dash, onde ele atualiza de 5 em 5 segundos, ele me mostra exatamente a quantidade de containers que eu tenho na minha máquina, né, a quantidade de memórias utilizadas, de memória utilizada em porcentagem, qual a quantidade de requisição de I/O que eu estou fazendo e assim por diante. Então aqui eu acabo tendo um overall performance das minhas Dockers, tá, das minhas Docker images. Legal. Uma vez que eu tenho isso, eu posso, para quem curte muito a mão, a gente acaba ficando no Docker mesmo, nos comandos de Docker, tá? Mas, bem, para agilizar esse gerenciamento, você pode colocar em cima do Docker algumas ferramentas para administração e gerenciamento. No caso que eu vou mostrar para vocês, é um que eu gosto bastante, na verdade ele está aqui no Docker, então quando eu clico Docker, eu clico em Kitmetric, eu consigo instalar o Kitmetric, que na verdade ele é um gerenciador de imagens. Então eu consigo ter essa visão muito mais fácil. Então aqui eu estou no Kitmetric e eu tenho as imagens que eu baixei, lembra lá as duas imagens que eu baixei, Linux e a minha Idira. E aqui, olha só, eu tenho rodando essa Gracious Clark, que é exatamente o Linux, o SQL Server no Linux, pessoal. Então aqui ele acabou me mostrando o log do Linux, né? E aqui eu tenho as informações de configuração. Então, qual é a porta, qual é o acesso, eu posso vir aqui em Settings, qual é o nome, General Information, ou seja, qual é o meu usuário, quando eu aceitei, eu posso mudar o nome do meu container, qual é o proxy, se tem algum volume atachado a isso, ou seja, lembra lá que eu falei para vocês que o container é totalmente isolado? Então o que eu posso fazer, na verdade, é eu posso comunicar isso com algum share na minha máquina, no meu host, e daí puxar os meus backups, por exemplo, tá? E a gente vai brincar com isso agora. Network, ou seja, se eu estou fazendo bridge ou não, se eu consigo conectar ou não, enfim. E algumas informações de advanced.
Então, olha só que a facilidade de eu ver essas informações é muito mais fácil. Se eu quiser criar um novo container também, eu posso simplesmente clicar nas imagens que eu quero e daí criar as minhas imagens no container, tá? Beleza, só que agora a gente vai um pouquinho mais além. Então, eu tenho um Docker rodando, eu já vi que esse cara está rodando, a gente ainda não acessou, tá? Acho que isso é uma das partes mais legais de acessar. Mas eu vou mais além. O que eu vou fazer aqui agora é, eu vou pegar, lembra lá que eu falei para vocês daquela imagem, do ID da imagem? Então, eu vou mostrar para vocês porque que ela é importante. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou levando o meu comando, estou usando o sudo docker exec it, que na verdade eu estou criando um diretório dentro da imagem, e olha só que legal, dentro da imagem, e aqui eu deixei o docker ps justamente para mostrar para vocês a imagem, então eu estou passando aqui a imagem, e eu estou criando um diretório chamado backup, tá? Que ele vai pedir a minha senha do Mac, minha senha de autenticação, para acessar esse cara. Uma vez que eu tenho esse cara, o que eu vou fazer na verdade é, eu vou lá no GitHub e eu vou baixar a última versão do Wide World Importers, né, que é o banco de dados agora, depois que o nosso querido Adventure Works morreu, o que eu estou fazendo agora é trazendo a imagem do WWE para a gente trabalhar e ver como a gente trabalha isso com o novo SOS, certo? Então, o que eu vou fazer? O download desse cara, esse cara vai demorar e depende muito da sua conexão, mas hoje está um pouquinho lento, né? Então, a gente vai demorar aí entre 30 segundos. Eu vou esperar um pouquinho. E aí, nesse momento, o que a Microsoft acabou fazendo? Isso é uma das coisas que eu sentia muito falta. Tanto para quem trabalhava com Linux e para quem trabalhava com macOS, tinha dificuldades em trabalhar com o ecossistema da Microsoft, né? Então, uma das coisas que eles fizeram é trouxeram o Visual Studio Code, que é uma sacada muito legal, inclusive eu uso ele. E aí, dentro do Visual Studio Code, você tem os add-ins, né, que você pode adicionar os add-ins para trabalhar com Big Data, com Data Science, para conectar com bancos de dados, enfim. Depois eles começaram a lançar várias ferramentas para interoperabilidade, né? E aí o legal é que eles trouxeram o SOS, que é o SQL Operations Studio, que na verdade é um gerenciador, como eu falei para vocês, para trabalhar com esse ecossistema. Ele é muito mais leve, tá? Ele é muito rápido e, cara, eu adorei ele, né? Uma vez que eu terminei esse download, então o que eu vou fazer? Agora eu vou trazer, eu joguei ele numa pasta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer ele, eu vou copiar CP para minha imagem para dentro do diretório que eu havia criado antes, né? Que era o backup. Então eu criei, movi esse cara para o backup, né? E agora, pessoal, olha só que legal, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar o SQL Operations Studio. Olha só que legal a imagem dele. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conexão. E qual é essa conexão? Lembra lá? É um localhost, porta 1433, o usuário e a senha que eu havia feito antes. Então, se tudo estiver configurado certinho, eu vou conseguir conectar. Opa, conectei. Então, olha só, eu estou conectado no meu Docker, então eu dockernizei uma imagem de SQL no Linux. E agora eu estou dentro do Operation Studios, trabalhando com o SQL. Olha só que legal. Então aqui ele já me mostra no dash dele qual a versão, qual a edição, lembra lá qual o computer name, que na verdade é o nome da imagem, e a versão do Linux, containerizado. Então olha só que legal, pessoal. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma das tasks que eu tenho aqui, que aparece no meu dash central, é Restore. Então, lembra lá que eu fiz o download do WWE e eu movi para uma pasta. Então, eu vou clicar em Restore. Em vez de restaurar de um banco, eu vou restaurar de um backup file. Aqui ele está pedindo para eu buscar o path. Então, eu vou fazer um simples restore, como sempre do SQL. Então, lembra lá que era opt MSSQL backup. Então, olha só que legal. Tem o wwe.back aqui. Então, eu vou clicar em OK. Uma vez que eu clico em OK, ele achou esse cara. Ou seja, é uma imagem back, pessoal. Ou seja, estou falando aí de uma imagem back totalmente normal. Funciona tanto em Linux quanto Windows. E a gente tem um projeto em fazer interoperabilidade entre data centers diferentes com Always On Availability Groups. Então, é um projeto bem legal. Então, a gente tem brincado bastante com isso. Bem, então aqui eu vou simplesmente, eu posso fazer script, mas eu posso clicar em Restore. Tá? Então, eu já tinha feito um store antigamente, então o Operations Studio é bem legal, porque na verdade você pode conectar com o Source Control e ele controla tudo que você está colocando aqui. Você pode fazer pull, push request e por aí vai. Você tem a parte de search, que você pode pesquisar exatamente qualquer coisa que tem relação procedure, você pode mudar, aqui é o nosso search básico.
Eu gostei muito do Explorer, ele te dá as barras e aqui você pode abrir os folders que estão nas máquinas com todos os seus scripts. Mas ainda mais eu gostei muito dessa parte do History. Então tudo que é feito, ele pega esse task history e ele coloca lá. Então eu fiz um task history de um restore que funcionou e eu posso fazer um script, ou seja, eu consigo ver o que aconteceu por debaixo das panos. Se eu vier aqui no Center Blade e fizer um refresh, olha agora quem está aqui, o banco de dados da WWE. Então eu vou abrir uma query, só para a gente dar uma olhada. Vou fazer um use, por exemplo, wide word importers, tá? Então, estou rodando aqui. Legal, então, funcionou. E aqui eu vou fazer um select asterisco from sales. Deixa eu pegar uma tabela aqui. Pronto. Sales. Invoice lines. E eu vou rodar esse cara. Tá, deixa eu fazer um top 1000 aqui. Legal, olha só. Tá aí, pessoal. A gente está rodando um backup de SQL Server dentro de um Docker em Linux. Né? O como isso é legal. Então, aqui eu tenho minha tabela. Eu tenho algumas informações estatísticas aqui. Eu posso tirar estatísticas de chart. Isso aqui é uma das coisas que eu mais gostei. Então, por exemplo, se eu fizer um group by, por exemplo, eu consigo já tirar o short viewer, que é exatamente os gráficos. Então, se eu fizer um group by aqui por coluna, enfim, eu consigo ver a imagem de charts. Eu consigo também, né, e uma das coisas que eu procurei bastante aqui é, tá, beleza, e se eu quiser, por exemplo, ver um plano de execução? Então eu venho aqui do lado e clico em Explain. Então, na verdade, ele me gera o result em XML, que é o XML que a gente está acostumado a ver, o plano de execução por ele mesmo, tá? O Query Plan, tá? E aqui ele me dá o estimado de cada um. E já vem o Top Operations. Tá? Então, na verdade, aqui, pessoal, o que é legal mostrar é todo o ciclo, desde a criação, desde puxar, fazer o pull de uma imagem Docker, tá? Do hub, daí conseguir fazer a containerização dessa máquina, puxar isso para dentro de um Docker, criar uma imagem Linux e depois de criar essa imagem Linux, utilizar o SOS aí, que é extremamente novo, para conseguir fazer query e trabalhar com o seu banco de dados. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, isso foi uma demo que foi pedida aí por uns amigos meus, eu achei super interessante de fazer. E é isso, e ultimamente eu tenho brincado bastante com essa ferramenta aí para trabalhar com os bancos de dados aí de diversos clientes e diversos projetos que a gente faz aí ao longo do dia. Então é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, de assinar o canal. Tá? Eu tenho voltado aí com força total para trazer algumas coisas novas para vocês aí, tá? E a ideia é que isso sempre seja um pouquinho rápido, porque além do nosso tempo ser curto, eu quero que vocês consigam ver o vídeo até o final, né? Então, para que não fique muito maçante. Então, a ideia aqui é que eu consiga ser rápido o máximo possível para vocês. Um abraço, pessoal, e até mais.